Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bem, bem. Então, na nossa aula de hoje a gente vai estudar sobre os triângulos. Em algumas aulas a gente vai ficar estudando sobre isso, tá bom? Eu vou começar hoje falando sobre o que são triângulos, os elementos, quais são as principais classificações, tá bom? Então, triângulos. Bem, todo mundo conhece o que é um triângulo, todo mundo sabe que é um polígono que tem 3 lados, certo? Dentro de um triângulo, a gente pode definir alguns elementos, que basicamente vão ser os mesmos que a gente já definiu lá nos quadriláteros, tá bom? Quais são esses elementos? Nós temos os vértices, que é esse cantinho, esse ponto. Nós temos os lados, tá? Que é um lado, né? Nós temos o lado. Nós temos uma altura, tá bom? Que nos quadriláteros a altura era o próprio lado, mas aqui no triângulo não. Porque às vezes alguém pode olhar aqui e pensar, esse triângulo vai ter uma base que vai ser aqui embaixo e vai ter uma altura que vai ser esse lado, por exemplo. Mas esse raciocínio ele não é correto. Se eu considero essa parte aqui embaixo como sendo a minha base, a altura seria essa reta aqui, ó, tá vendo? Esse segmento aqui, que eu estou fazendo pontilhadinho. Esse cara aqui é a minha altura. Por que, professor? Qual o sentido disso? É porque tu pensa, quando eu for medir a altura de alguma coisa, tipo a altura de uma casa, a altura de uma geladeira, a altura de uma pessoa. Sempre que eu for medir a altura, a pessoa ou o que eu for medir tem que estar bem certinho em pé, né? Não faz sentido medir a altura de uma pessoa assim, encostar na parede, ou então, sabe, escorado na parede, ou então sentada, ou qualquer coisa assim. Da mesma forma, eu não vou deitar a geladeira e deixar ela assim na diagonal para me medir a altura, sabe? Então a altura tem que estar bem em pé em relação ao chão. Então se o chão está assim, a pessoa tem que estar bem certinho em pé desse jeito aqui. Ou seja, a pessoa tem que formar um ângulo de 90 graus com o chão. Daí sim eu vou conseguir calcular a altura, medir a altura. Aqui é o mesmo raciocínio. A altura de um triângulo ela tem que formar 90 graus com a base. Tu pensa assim, ó, se a base é como se fosse o chão, a altura tem que estar bem retinha para cima, tá bom? E nós temos também no triângulo os ângulos, né? Um polígono temos vários ângulos, no caso são 3, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles mais para frente, tá? Nós temos algumas classificações dentro dos triângulos. Então, assim como nós temos vários tipos de quadriláteros, nós temos alguns tipos de triângulos. Eu vou falar sobre eles, tá? Então, primeiro aqui eu vou classificar, eu vou colocar aqui, ó, classificação quanto aos lados. Por que tu está escrevendo isso, professor? Porque eu posso classificar um triângulo pelos lados dele ou pelos ângulos dele, depende do que eu estou sabendo do triângulo ou que eu estou olhando dele, tá? A mais usada, a mais importante é quanto aos lados, que eu vou comentar aqui, tá? Então, primeiro, nós temos os triângulos equiláteros. O que é um triângulo equilátero? Vocês já ouviram falar a palavra equidade? Não sei se vocês conhecem, mas equidade significa igualdade. Equi vem de igual, sabe? Então, quando eu tenho um triângulo equilátero, quer dizer um triângulo que tem os lados iguais. Todos os lados têm a mesma medida, tá? Então, seria um triângulo mais... Aqui já não vai ficar muito bonito. Deixa eu fazer mais certo. Mais ou menos... Que ficou horrível, né? Claramente esse lado está diferente desse, né? Deixa eu fazer outro. Professor de matemática... vai esse mesmo. Professor de matemática para desenhar não tem jeito. Então, aqui eu tenho um exemplo de triângulo equilátero. Ele possui todos os lados iguais. Então, por exemplo, todos os lados medem 6 centímetros, digamos. E aqui, se ele possui todos os lados iguais, então, consequentemente, ele também possui todos os ângulos iguais. Tá bom? Então, num triângulo equilátero, todos os ângulos valem 60 graus. Tá bom? E todos os lados são iguais. Além do equilátero, nós temos o triângulo isósceles. O que é o triângulo isósceles? Triângulo isósceles é aquele que possui 2 lados iguais e um lado diferente, tá bom? Então, deixa eu fazer um exemplo aqui. Está aqui um exemplo de triângulo isósceles, ó. Observe que esse lado da direita é igual a esse lado da esquerda, porém a base aqui, o lado de baixo, ele é diferente dos outros. Então esse é um exemplo de triângulo isósceles. 2 lados iguais
e um lado diferente. Tá bom? E lá no equilátero são 3 lados iguais. E aqui é a mesma lógica, tá? Porque, tipo assim, se ele possui 2 lados iguais, então ele tem 2 ângulos iguais e um ângulo diferente. Então aqui, ó, esse ângulo aqui seria igual a esse, certo? E o ângulo lá em cima seria o diferente, que seria menor que os outros. E por fim, temos o triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? Bom, o triângulo escaleno é aquele que possui os 3 lados diferentes. 3 lados diferentes. Esse aqui é mais fácil desenhar, né? Porque qualquer jeito. Então tá aqui um triângulo escaleno, ó, tá vendo? Esse lado aqui é maior, esse daqui é um pouco menor e esse daqui bem pequenininho. 3 lados diferentes. Esse é um exemplo de triângulo escaleno. E se ele possui 3 lados diferentes, então automaticamente ele possui 3 ângulos diferentes. Os 3 ângulos é um diferentão do outro. Tá bom? Aqui a gente classificou quanto aos lados, que é de longe a classificação mais importante. Também existe a classificação quanto aos ângulos, tá? Ele pode ser acutângulo, pode ser retângulo, pode ser obtusângulo, tá bom? Eu vou comentar agora um pouquinho sobre esses 3. Então, deixa eu dar uma separadinha aqui. E vou comentar agora a classificação quanto aos ângulos. Vou colocar aqui classificação. Então, como é que é a classificação quanto aos ângulos? Bom, ele pode ser acutângulo. O que é um acutângulo? Triângulo acutângulo. É um triângulo em que todos os ângulos são menores que 60 graus. Tá bom? Todos os ângulos são menores que 90 graus. Todos os ângulos são agudos. Tá bom? Então, por exemplo, esse daqui é um triângulo acutângulo. Aquele, cadê que eu desenhei antes? Deixa eu achar aqui. Esse daqui, ó, o equilátero, ele também é um triângulo acutângulo, porque todos os ângulos vão ser menores do que 90 graus, tá? Então, deixa eu só fazer um desenho aqui, só para simbolizar para vocês. Todos os ângulos menores que 90 graus, tá bom? Depois do acutângulo, nós temos o triângulo retângulo. Como assim, professor? Triângulo que é retângulo, mas que tipo isso? Pois é, para tu ver. Triângulo retângulo é o triângulo que é obtido de um retângulo. Como assim, professor? Que tu imagine, ó. Tenho aqui um retângulo desenhado. Certo? Imagine que eu divido esse retângulo, no meio. Desse jeito aqui, ó, quer ver? Com a diagonal. Observe que eu formei 2 triângulos. E que esses triângulos aqui, ó, eles possuem um ângulo de 90 graus. Tanto esse quanto aquele. Certo? Isso que é um triângulo retângulo. É um triângulo que saiu do retângulo, ó, tá vendo? É um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Então, vou marcar aqui. Possui um ângulo de 90 graus. Tá bom? Um ângulo reto. Tá aqui um desenho, né? Deixa eu fazer mais um desenho aqui para vocês verem. Esse daqui é um triângulo retângulo, com ângulo de 90. E, por fim, o triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? É um triângulo que possui um dos ângulos obtuso, ou seja, maior do que 90. Como assim, professor? Tipo assim, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui. Esse daqui é um triângulo obtusângulo, tá vendo? Como eu sei que ele é obtusângulo? Porque o ângulo aqui em cima ele é um ângulo bem grande, ele está muito aberto, maior do que 90 graus. 90 graus ele seria mais ou menos assim, ó. Teria que vir a reta, mas ela foi mais para lá. Então é um triângulo obtusângulo, que tem um ângulo maior do que 90 graus. Beleza? Essas são as classificações. Aqui nada de cálculo, né? Só definição. Eu vou cobrar de vocês a parte mais importante, que é aquela dos lados, tá? O equilátero, o escaleno e o isósceles, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os cálculos no próximo vídeo.